Boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Hoje vamos falar da terceira vitória consecutiva do Desportivo de Chaves, que venceu o Farense por 2-1. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Uma vitória que serviu de prenda do Desportivo de Chaves para os seus adeptos e é a terceira vitória consecutiva que relança o Desportivo de Chaves na corrida pelos lugares cimeiros desta Liga Portugal 2. Bem, primeiro de tudo vamos com calma. São de facto uma vitória extremamente importante, é a terceira consecutiva. E a prenda é. E é de facto uma prenda para os associados. Isto significa que o Chaves atravessa aquele que, na presente época, aquele que é a sua melhor fase temporal. Quanto a olhar para a parte de cima da tabela classificativa, neste momento é verdade, mas eu mantenho aquilo que disse no início da época. Parece-me que este plantel continua a ter algumas lacunas, continua a ser demasiado curto para tamanha ambição, e isso é visível, ontem foi visível, no momento em que o treinador teve que ir ao banco, teve que mexer, que a qualidade não foi a mesma. É verdade que também ontem havia pelo menos 4 baixas, 3 delas importantes. O central brasileiro, o Alexandre, Titular, totalista até então. Totalista, o João Correia, o Juninho, que na minha perspectiva é um titular, e são 3 jogadores importantes que podem... E Teles também. Mas o Teles agora já começa a desanuviar mais aquela sessão, até porque Bruno Langa tem estado muitíssimo bem. Relativamente ao jogo de ontem, parece-me que é uma vitória justa dos comandados de Vítor Campelos, com um jogo dividido em 2 partes. Uma primeira parte de domínio claro do conjunto transmontano e uma segunda parte onde teve que aguentar a reação da equipa algarvia. Uma equipa que é bom que nos recordemos que no início da época, juntamente com o Rio Ave e com o Nacional da Madeira, eram apontadas como os grandes candidatos a regressarem ao patamar mais alto do futebol português. De qualquer das formas, antevia-se um jogo extremamente complicado para a equipa flaviense e, de facto, provou-se com a equipa algarvia a entrar bem na partida e logo aos 3 minutos a assustar os adeptos flavienses no lance de Elvis Baldé. Aqui Rocha impeliu a bola pela linha de fundo, mas com a bola a passar muito próximo da baliza de Paulo Vítor. Mas sensivelmente a partir dos 10 minutos o jogo foi de sentido único, o sentido da baliza de Ricardo Velho. Aos 17 minutos o Chaves ameaçou o golo por João Queiroz, ele que se estreou ontem com a camisola do Desportivo Chaves. E aos 18 minutos Chaves haveria de chegar ao golo, num excelente golo de João Teixeira, ele que iniciou e concluiu a jogada com muita classe. Depois, aos 25 minutos, mais uma excelente jogada coletiva da equipa transmontana, o 2-0, com Platini, também com toque de classe a impelir a bola para o fundo da baliza. E é verdade que o 3-0 só não aconteceu aos 34 minutos, porque houve uma infelicidade, ou se quisermos, uma pontaria a mais no livre executado por Adriano Castanheira, é que Nuno Coelho cabeceou e a bola a ser muitíssimo perto do poste esquerdo do guarda-redes Ricardo Velho. 2-0 ao intervalo parecia-me um resultado que se coadunava com aquilo que tinha passado dentro das 4 linhas, sendo certo que nesse período o Farense também se acercou de algumas vezes da grande área transmontana, mas sem aquele perigo iminente. Os segundos 45 minutos houve um Chaves mais retraído, um Chaves a querer segurar a preciosa vantagem e, naturalmente, do outro lado estava uma equipa forte, o Farense, a tentar reduzir o marcador para reentrar na discussão dos resultados. Nesse período, ao Chaves, aqui e ali valeu a classe e a atenção de Paulo Vítor, sobretudo aos 62 minutos, a suster um livre marcado por Cristiano Ponde e depois, aos 82 minutos, impedir que Cláudio Falcão reduzisse o marcador. Felizmente para os Chaves e infelizmente para o Farense, a equipa de algarvia só já reduziu em pleno período de compensação aos 93 minutos, diria que demasiado tarde para reentrar nos pontos, embora entrar na discussão do resultado, embora em futebol nada seja impossível, porque ainda ontem eu vi o Barcelona estava a ganhar 2-0 e no minuto o Elche empatou e depois acabou o Barcelona por ganhar. Em síntese, uma vitória justa do Desportivo Chaves, com uma primeira parte muito boa mesmo do Desportivo Chaves, uma segunda parte não tão bem conseguida, com uma exibição um pouco abaixo, mas que eu queria realçar aqui. Se é verdade que é importante ganhar, aquilo que
penso que há que destacar nesta prestação da equipa do Desportivo Chaves, na sua globalidade, é o compromisso que estes jogadores têm que já com o clube e com as vitórias. É aquilo que eu critiquei na parte inicial da temporada, me parecia que havia jogadores desligados com o clube, com o compromisso. Neste momento a equipa pode não jogar bem, mas está lá o compromisso, está lá a entrega, está lá a dedicação. Isso para mim penso que se deve de destacar neste período. Depois, obviamente, que aquilo que eu quero, aquilo que tu queres, aquilo que os adeptos do Chaves querem, é que o Desportivo Chaves prolongue no tempo aqueles primeiros 45 minutos, porque foram de facto 45 minutos de boa qualidade. Mas se não for possível, pelo menos que a entrega, o espírito, o compromisso esteja sempre presente e se assim for, o Chaves estará sempre mais perto de chegar à vitória. Sebastião, há aqui temos de falar nisto e porque até fomos bastante críticos com alguns jogadores no início da época que estão claramente diferentes, transfigurados completamente. Será que aqueles que hoje nós dizemos que estão com um compromisso com a equipa e com as vitórias, era falta de ritmo ou não estavam adaptados a este esquema de jogo, nem à essência do Desportivo de Chaves? Deixa-me só dizer-te uma coisa. As críticas que nós fazemos, aquilo que eu faço... É em função daquilo que se vê. É o rendimento, porque aquilo que os jogadores têm tem que ser tudo rendimento. E se há jogadores que eu no passado dei notas 1, hoje atribuo nota 4, porque é aquilo que eu vejo em campo, é o rendimento. E os jogadores estão sempre sujeitos à análise, ao escrutínio, e esse escrutínio é feito mediante o rendimento. Depois, relativamente a isso, de facto há uma fase de adaptação, porque houve alguns jogadores que jogaram no Chaves, embora o futebol seja extremamente simples, mas jogar no Chaves tem umas determinadas características que não se exige, por exemplo, a quem joga em zonas do centro, o sul. E a prova disso é que, por exemplo, ainda esta semana vi uma entrevista de João Teixeira, ele que na minha ótica está a fazer a sua melhor época com a camisola do Desportivo Chaves, e parece-me claramente que é daqueles jogadores que já bebeu o espírito do que é representar o Desportivo Chaves. Outros jogadores terão assimilado isso e, sobretudo, penso que aqui também há um grande trabalho por parte de Vítor Campelos. Porque nós temos jogadores e, olha, lembro-me, por exemplo, do caso do Langa, que está claramente em forma neste momento, está com um compromisso assumidíssimo na equipa, está mesmo a pedir que aquele lugar seja dele e nem parece o jogador que nós vimos fazer no princípio da época alguns jogos. Sim, porque também houve uma transição de um campeonato do CNS para um campeonato profissional, onde a exigência é completamente diferente. E houve esse período de adaptação. Provavelmente a Langa também precisava de um jogo que lhe desse confiança e, de facto, o jogo em Coimbra fez um jogo de mão cheia. Ontem voltou a fazer um jogo de mão cheia. Isto no futebol é assim, quando os jogadores, quando a equipa transpira confiança, as coisas saem bem. Como diria um treinador meu amigo, dizia que muitas vezes quando as coisas saem bem, chuta-se para pontapé de canto e a bola entra na baliza. E neste momento há jogadores de facto que estão muitíssimo bem e Langa é um deles. Langa é de facto um jogador que se nota que quando vai ao lance, vai com confiança, vai para ganhar o lance. Mas não é só Langa. Também há que dizer que esta subida de produção, na minha perspectiva, da equipa do Desportivo Chaves, também tem a ver com a recuperação de jogadores importantes. E estou-me a recordar, por exemplo, do Obiora, acho que é um jogador importante na equipa do Desportivo Chaves. E outra questão que penso que, eu já referi isto aqui a semana passada, penso que na zona intermediária, que é na zona das máquinas onde se ganham os jogos, penso que Vítor Campelos encontrou de facto ali o casamento perfeito entre a dupla, entre o Obiora e o Nuno Coelho, e por isso mesmo, ele ontem, muita gente esperaria que ele tivesse mexido nessa dupla do meio campo, recuando que seria expectável recuperar Nuno Coelho para aquela posição. Ele sabe que ganhava muito mais mantendo aquela dupla naquela zona intermediária e como se viu, sobretudo durante os primeiros 45 minutos. Muito bem, Sebastião, ontem foi um jogo sem casos, pode-se dizer que não temos assim nenhum caso que se possa dizer o caso de jogo. Que análise fazes ao trabalho do árbitro? É um árbitro que é a quarta vez que apanhou o Desportivo de Chaves. O Chaves já perdeu com ele a época passada em Penafiel num jogo com alguma polémica, até porque anulou um golo a Nuno Coelho que na minha perspectiva foi limpo. Falamos muito nele. Mas a verdade é que é um árbitro que me parece que tem futuro. Acompanhou muito bem os lances. Errou, como é normal, mas tem aquilo que é o aspecto positivo dos árbitros, é que não teve qualquer influência no resultado final. Eu diria mesmo que o único lance polémico, não é polémico, discutível, poderá ser o cartão amarelo a Langa, porque... Quando ele escorrega. Foi ali onde nós estávamos, muito próximo, é verdade próximo de nós. É verdade que o jogador do Chaves escorrega, mas é verdade também que atinge o jogador adversário.
E não há faltas involuntárias, as faltas são para ser Se há assinaladas. contacto é para ser Sim, mas eu assinalado. penso que aí também, sobretudo, foi o seu árbitro assistente Hugo Marques que lhe deu a sinalética para cartão amarelo. Mas na globalidade fez um bom trabalho este David Silva da Associação de Futebol do Porto. Por isso, uma nota 3, um 3 tranquilo. Quem é o homem do jogo dos valentes transmontanos? 45 minutos em campo, mas o suficiente para o ser. João Teixeira. Vamos fazer a análise individual ao 11 do Desportivo de Chaves e começamos pela baliza. Nota para Paulo Vítor, Sebastião. Nota 4 para Paulo Vítor. Transpirou confiança, está claramente numa fase ascendente da sua forma. Esteve sempre seguríssimo entre os postos e destaca um lance que poderia ser capital. Aos 62 minutos, quando defendeu muitíssimo e com grande qualidade o remate de Cristiano Pondo naquele livro. Depois ainda fez mais uma defesa aos 82 minutos, com uma boa defesa a impedir o golo de Cláudio Falcão. E no golo tentou uma, mas não conseguiu evitar o cabeceamento de Robson. Mas nota-se claramente que Paulo Vítor está cheio de confiança, cheio de moral, à semelhança da grande parte dos jogadores. Nota para Campos. Nota 3 para Nuno Campos, uma primeira parte com algumas imprecisões, com alguns erros, a prova disso é o cartão amarelo, uma má abordagem ao lance, adiantou demasiado a bola, que não estava completamente sozinho, depois teve que fazer uma falta. Tem o mérito de ter assistido de forma brilhante para o segundo golo do Desportivo Chaves, nos segundos 45 minutos, uma exibição mais sólida, mais segura, por isso nota 3 para Nuno Campos. O capitão Rocha, no centro da defesa, nota para capitão. Nota 3, teve pela frente aquele Kenny Miótica, um dos 3, 4 melhores pontas de lança desta segunda liga, o Pedro Henrique, e o jogador da equipa do Farense, anulou completamente esse ponta de lança, como já tinha feito a jornada anterior João Carlos, ele que foi claramente o patrão do sector defensivo da equipa do Desportivo de Chaves. João Queiroz fez a sua estreia oficial pelo Desportivo de Chaves, jogou 90 minutos, para ocupar o lugar de Alexandre. Nota para Queiroz. Nota 3, sinceramente não conhecia este jogador, foi a primeira vez que o vi jogar e diria que não acusou minimamente a pressão. É um jogador a rever e aquilo que fez tudo muito bem feito durante o jogo, portanto, provavelmente aqui o técnico do Desportivo Chaves poderá ter ganho mais uma solução. Mais um reforço. Mais um reforço para o futuro. Deixa-me dizer em relação a João Queiroz, que também será importante para a prestação que ele teve ontem, os minutos que ele tem tido a jogar no Juventude Pedras Salgadas, que tem dado certamente alguma ritmo competitivo. Competição, algum ritmo competitivo, e certamente os jogadores sabem que é importante quando não se joga no Desportivo Chaves, pelo menos mantém um ritmo competitivo, numa competição que é de facto não é tão exigente como a Liga 2, mas certamente que é mais exigente que fazer treinos. Nota para Teles, que continua a ser uma agradável surpresa nesta fase do campeonato. Seria bom que fosse Teles, tu queres... Desculpa, Langa. Ele está no lugar que inicialmente era de Teles. Eu diria que seria bom que fosse Teles, que significava que era mais uma opção para a equipa. E que já não estava lesionado. Mas deixa-me dizer que 4 para Bruno Langa. Deixa-me dizer que a jogar da forma que está a jogar Bruno Langa, Teles vai ter que esperar a sua vez, quando estiver recuperado, quando estiver em condições... E trabalhar muito. Sim, porque este Langa, de facto, está a jogar muitíssimo bem, está a respirar confiança, aquilo que nós dissemos no início, defendeu muitíssimo bem, atacou muitíssimo bem, e hoje sim, hoje nos últimos 2 jogos, Bruno Langa tem justificado porque é que foi eleito por um órgão de comunicação social, o 00, como o melhor lateral do CNS, e de facto, este Langa é um jogador que, na minha perspectiva, a jogar assim, dificilmente sairá do 11 do Desportivo Chaves. Nota para Obiora. Nota 3 para o Obiora, ele correu sempre com grande intensidade, com grande objetividade, sempre ali a pressionar, mas não me parece que ontem estivesse ao nível da exibição que fez em Coimbra, apesar de ter feito uma boa exibição. Diria que seria uma exibição para 3,5. Nota para Nuno Coelho. Nota 3 para Nuno Coelho, é o complemento completo de Obiora, conhece bem os segredos do jogo, isso refletiu-se. Ontem, neste jogo, quando foi preciso pôr água na fervura, Nuno Coelho pôs água na fervura e foi pena que aos 34 minutos aquele cabeceamento não tivesse dado o golo. Tal como para o Obiora, também um 3,5, mas que não chega ao 4. Adriano Castanheira. Nota 3 para Adriano Castanheira. Adriano Castanheira fez, na minha perspectiva, nos últimos 3 jogos a sua melhor exibição
com a camisola do Desportivo Chaves, foi importante no lance do golo de João Teixeira ao assistir, mas eu espero sempre mais de Adriano Castanheiro, porque é um jogador que eu conheço e quando nós... De outros palcos, conhecemos de outros palcos. Quando eu exijo mais de Adriano Castanheiro é porque eu reconheço que ele tem qualidade para fazer muito mais. E já vimos muito mais. Ontem ele saiu, pareceu-me pelo menos, e do sítio onde é que nós estávamos, que saiu um pouco chateado, mas ele deve ser chateado, deve-se sair com chateado com ele próprio. E como diria um antigo treinador do Desportivo Chaves, então se eu dou ao jogador a hipótese de jogar, se eu o retiro porque ele não está a render, ele ainda fica chateado comigo. Palavras de Luís Castro. E eu ontem acho que também não terá sido bem por isso, até porque parece-me que o Vítor Campelos também queria refrescar um pouco mais aquela ala e queria dar um pouco mais de objetividade, um pouco mais de velocidade, porque é claramente o Bates tem mais velocidade, mais objetivo que Adriano Castanheiro, e entrou fresco, e numa altura em que poderia naturalmente tirar rentabilidade, rendimento do facto do Farense apostar as fichas para chegar ao golo. Agora peço-te a nota para o homem do jogo, João Teixeira. Nota 4, só 45 minutos em campo, mas é o perfume desta equipa do Desportivo Chaves. É bom que as pessoas vejam o lance do primeiro gol. Ele iniciou e concluiu com classe, e no lance do segundo gol ele iniciou, deu para Nuno Campos assistir. E de facto, para vermos a importância que João Teixeira tem hoje na equipa do Desportivo Chaves. É aquele que se pode dizer o estratega atualmente. É o estratega, é o pensador claramente desta equipa do Desportivo Chaves, e é ver o que o Chaves fez nos primeiros 45 minutos com João Teixeira e o que fez na segunda parte sem João Teixeira. Penso que o grande problema do Chaves, obviamente que a estratégia também poderia ser outro, é que, por exemplo, enquanto João Teixeira nos primeiros 45 minutos decidiu sempre bem, colocou a bola sempre com precisão nos flancos, à procura quer do Wellington, quer de Adriano Castanheiro, a verdade é que o seu substituto não conseguiu fazer essa ligação que João fez nos primeiros 45 minutos. E eu diria que vou acabar como comecei a análise a João Teixeira, 45 minutos bastaram para ser o homem de jogo. Esperemos que ele vai ser reavaliado, porque ele saiu lesionado, esperemos que não tenha gravidade, porque o treinador não quis arriscar, não é? Tirou-o logo ao intervalo porque ele queixou-se da grade costal. Sim, queixou-se e no final ele passou por mim quando eu estava a entrar no carro e ele disse qualquer coisa que demonstra bem o espírito deste João Teixeira. Diz, se for preciso, jogo até com uma injeção de cavalo na próxima partida. Portanto, de facto, há um espírito de sacrifício e penso que João Teixeira, provavelmente, se o Chaves precisasse, ontem teria arriscado, mas estava de 2-0, estaria já, de certa forma, confortável no resultado e, bem, na minha perspectiva, Vítor Campelos não quis arriscar um eventual agravamento da lesão. Mas provavelmente penso que será um jogador que estará disponível para a próxima ronda. Nota para Wellington. Nota 4 para o Wellington. Eu disse na jornada anterior que dificilmente a jogar assim o Wellington saía da equipa, surpreendeu-me ontem, mas uma vez mais, acutilante, agressiva, a aproveitar bem os espaços. Foi foi um jogador que manteve sempre o ritmo e o nível exibicional constante ao longo do tempo em que esteve em jogo. Por isso, muito oportuno no ataque à bola. Muito, e no ataque à profundidade. Portanto, de facto, este Wellington também estará provavelmente a ser o melhor Wellington que nós estamos a ver com a camisola azul-granada. Platini jogou na frente de ataque. Nota para Platini. Nota 3 para Platini e digamos que ele... terceiro jogo consecutivo, terceiro golo, a atravessar um bom momento. Eu diria que o ponta de lança vive de golos e Platini tem estado nos últimos jogos com uma boa relação com a baliza. E repara que o golo que ele marca ontem não é um golo de execução fácil, é um golo de facto que demonstra a inteligência, a capacidade de antecipação do jogador brasileiro do Desportivo Chaves, ele que durante o tempo que esteve em jogo se associou bem com os seus colegas porque procurou muito a tabelinha e é um jogador que nesse tipo de jogo, nesse tipo de associação é melhor que Patrick, claramente. E de facto ele saiu num momento em que estava esgotado, mas que tinha suficientemente construído durante o jogo, o tempo que tinha estado em campo, uma nota positiva. Ao intervalo e por lesão de João Teixeira, saltou do banco o João Mendes. Nota para João Mendes. Nota 2 para João Mendes e não dou menos porque estamos em época natalícia. Estamos em época de natalícia e vamos lá ver. João Mendes é um jogador que tem qualidade. Eu já o disse aqui, aliás, ele já foi privilegiado 2 vezes com a nota 4 aqui na análise ao seu rendimento, mas como disse em relação aos outros jogadores, as notas que são atribuídas aos jogadores é
surpreendente o rendimento. De facto, ontem o João Mendes entrou muito mal na partida, nunca conseguiu fazer... Não apanhou o ritmo, parece que não chegou parece, parece que nunca chegou, e acima de tudo decidiu sempre mal, muito complicativo, e eu já disse que aquilo que eu disse aqui há umas jornadas, João Mendes tem qualidade, mas tem que pôr essa qualidade ao serviço do coletivo. E ontem há 3 ou 4 situações flagrantes, há 2 ou 3 em que estão os jogadores completamente sozinhos, e João Mendes quer fazer mais uma revienga, quer fazer mais um brilharete e perdeu a bola. E o 2, vou-lhe atribuir o 2 por uma razão simples. É que também notei que o compromisso, tal compromisso que eu tinha falado há pouco, que os jogadores têm, nisso o João Mendes teve esse compromisso. Mas as coisas não saíram bem a João Mendes, e a prova, e provada, é que a diferença com... O andamento dos primeiros 45 minutos foi completamente diferente. Aliás, e ele até poderia ter entrado numa fase em que entrava mais fresco, porque entrava com menos 45 minutos nas pernas. Também é verdade. Do banco também saltou o Batchi. Que nota para Batchi? Nota 2 para Batchi. Ontem não foi tão decisivo, tão interventivo como na ronda anterior em Coimbra. As coisas também não saíram bem, embora tenha também demonstrado esse tal compromisso. Entrou também, e ao mesmo tempo, praticamente, o Patrick, para o lugar de Platini. Nota 2 também para o Patrick. Eu percebo a ideia do treinador, ter um jogador agressivo, refrescar o ataque. Ele que jogou contra uma das suas anteriores equipas. Aliás, ele, na época passada, jogava no Varzim, mas era jogador do Farense. Apenas teve uma situação em que trabalhou bem. O Nuno Campos tirou um bom cruzamento da direita, e foi Robson a impedir que ele cabeceasse para o fundo da baliza. De qualquer das formas, parece-me que é um jogador que tem características que vai ser importante durante o que falta da época do Desportivo Chaves, mas ontem, até ele entra numa altura em que o Chaves está mais preocupado em segurar a vantagem do que dilatá-lo. Depois saltou do banco Kevin Pina. Deixa-me dizer que Kevin Pina jogou os últimos 6, 7 minutos, mas teve 2 ou 3 intervenções interessantes, com agressividade, a ganhar a bola. E é o tal compromisso que eu sinto que há entre os jogadores, claro, obviamente, porque não vou atribuir a nota. Também não vais atribuir nota, certamente, mas tenho de perguntar, entrou mesmo já na compensação, Paulinho. Não, obviamente que não vou atribuir nota. Porque foi mesmo só para entrar. Foi só para... Mas para queimar. Acho que ainda chegou a tocar na bola. Acho que uma vez. Mas para queimar ali alguns segundinhos, também essa substituição, e certamente para a ovação que o Wellington ontem bem mereceu. Merecia. Falta o timoneiro, o homem do leme. Nota para o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos. Diria que, se fosse pela série dos 3 jogos, eu daria o 4, mas pelo jogo de ontem dou 3. 3 para Vítor Campelos. Penso que montou bem a equipa. O Chaves fez os primeiros 45 minutos muito bons mesmo. Depois, na segunda parte, quando teve que tirar João Teixeira, meteu João Mendes, as coisas não correram bem. E não correram bem porque no papel, muitas vezes os treinadores idealizam uma coisa, depois é aquilo que os jogadores executam em campo. Mas também acabou por provar uma coisa, é que as primeiras escolhas são sempre as melhores. Aqui há uns anos, Sir Bobby Robson, já desaparecido, um técnico, um gentleman no futebol português, dizia, e o futebol na Inglaterra, nos países anglo-saxónicos, isto era muito comum na época. Era um gentleman do futebol mundial mesmo. Do futebol mundial, mas o que eu queria dizer é que antigamente no futebol anglo-saxónico os treinadores escolhiam o primeiro 11 e dificilmente mexiam na equipa. Qual era o entendimento deles? É que se eles escolhiam os melhores, eram aqueles melhores que tinham que resolver os problemas. E, de facto, ultimamente a Inglaterra já não é assim, porque já há muito treinador estrangeiro, aquilo que não acontecia há uns anos atrás. E ontem, de facto, ele escolheu o melhor 11, o seu melhor 11 que ele tinha disponível esteve bastante bem. Surpreendeu, na minha perspectiva, muita gente ao lançar João Queiroz. Provavelmente as pessoas estariam todos à espera com o recuo de Nuno Coelho e com a entrada de Kevin Pina, ou mesmo de Paulinho ali para a zona intermediária. Foi fiel às suas ideias, ele viu que tinha muito mais a ganhar mantendo aquela dupla ali na zona das máquinas do que desfazê-la. E depois, obviamente, o Chaves esteve sempre, e é verdade, isso é verdade, o Chaves marcou 2 golos, teve sempre o jogo controlado perante uma equipa do Farense que nunca
que nunca deixou de procurar o golo que lhe permitisse relançar na partida. E uma equipa que tem muita qualidade. O Farense tem muita qualidade. Muita qualidade, eu disse há pouco, era dos grandes candidatos e o Chaves está aí para discutir. E todos os jogos, todos os resultados. E ontem Vítor Campelos esteve bem na minha perspectiva, mas sobretudo na altura, os segundos 45 minutos, em que deixaram um pouco a desejar, mas em que está lá o compromisso da equipa e isso tem dedo inevitável do treinador do Desportivo Chaves. Agora vem aí o mercado de inverno. O técnico dos Chaves quer certamente que a SAD lhe ponha umas prendas no sapatinho, Sebastião. Ora bem, que é que temos a dizer sobre isto? Quer o técnico do Desportivo Chaves, quer o Sebastião também. Quero o adepto comum, porque sabe que para se pensar em algo mais que a manutenção, é preciso dar outras armas ao treinador do Desportivo Chaves. Se bem que haja jogadores que começam de facto a mostrar valor e a surpreender. Mas, de qualquer das formas, penso que, na minha perspectiva, pelo menos 3 a 4 jogadores que aportem qualidade. Mas quando dizes 3 a 4 jogadores, referes-te a locais específicos do campo? Penso que é importante, por exemplo, eu vou dizer que é um lugar específico, penso que é importante trazer um defesa com pé esquerdo, com mais experiência. Isto não é tirar valor a Alexandre, que tem sido o titular, e a João Queiroz, que entrou bem. Mas a competitividade é boa. É boa e que jogue preferencialmente de pé esquerdo. Que jogue preferencialmente com o pé esquerdo. A competitividade é boa. Parece-me, para aquilo que eu tenho visto, penso que, e eu disse há pouco que João Mendes tem qualidade, mas parece que se calhar é preciso ali uma alternativa mais credível a João Teixeira. E aquilo que eu acho que eu sempre achei, que uma equipa que quer atacar a subida de divisão não pode atacar só com 2 pontas de lança. Portanto, penso que é preciso ali mais um ponta de lança para ali. Um ponta de lança que trava competitividade, um ponta de lança que tenha o tal instinto assassino, o killer instinct, e de qualquer das formas, e isso também é verdade, que o Platini tem demonstrado nos últimos jogos. Mas isto sobretudo eu penso que aqui os jogadores não devem ficar melindrados sequer. É que é para reforçar o grupo, para dar mais soluções para todos procurarem atingir o objetivo, que penso que se os Chaves conseguir o objetivo, os que jogam e os que não jogam saem sempre valorizados. E a valorização significa que no futuro terão um melhor contrato. Portanto, é importante que todos sejam cientes. Se entrar alguém, não é para o retirar daquele lugar, é para trazer mais competitividade, para os obrigar a trabalhar mais e melhor. E por outro lado, é para ver, e se reparares... Alguém que acrescente alguma coisa. Sempre. Alguém que acrescente. E se reparares, ontem o Chaves tinha no banco jogadores que habitualmente jogam no Pedras Salgadas. Portanto, o Pedro Teixeira, não é Pedro Teixeira, penso que é o Pedro Teixeira. Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro, tinha o Ruben, Nicolas Reis. O Nicolas Reis, pelo menos 3 jogadores que jogam basta ver aqui. Estão aqui 3. Exatamente. Estão aqui 3. E atenção que estes jogadores são jogadores, e eu já vi alguns deles, que têm algum potencial, mas que ainda precisam de rodagem, precisam de ritmo competitivo para uma segunda liga. Para uma segunda liga, e precisam de aprender, crescer em competição, o que não é fácil numa equipa que quer, obviamente, lutar se quiser, lutar para subir de divisão. Dizer outra coisa, que as Chaves parecem de facto, este plantel Chaves confirma de facto aquilo que eu previ no início da época. Para fazer um campeonato tranquilo, tem matéria-prima. Daqui para cima, faltará as tais... Acrescento de qualidade. Acrescento de qualidade. Sebastião, estamos na reta final do nosso programa, mas não posso, claro está, deixar de te perguntar também uma breve análise ao Montalegre, que ontem jogou em casa, frente ao Lourosa, e que é dos mais sérios candidatos desta Série A, empatou a uma bola. Sim, deixa-me só dizer que Montalegre sabia, quando foi criada esta competição, que as coisas não iriam ser fáceis. E, obviamente, está na luta. Não me parece, muito sinceramente, que o Montalegre vai entrar naqueles 4 que irão lutar para
O treinador já disse claramente que a luta dele é a manutenção. Obviamente, e isso aí penso que terá matéria-prima para isso. Certamente que não vai ser fácil. O José Manuel Viagem é um treinador com créditos já demonstrados nas provas onde passou, nas competições. Penso que o Montalegre tem de facto matéria para conseguir esse objetivo. Sabendo que tem um calendário bastante complicado também. Sabendo que não é fácil. Sim, o calendário é igual para todas as equipas que estão nessa posição. Agora aquilo que eu analiso de fora é que tem que ser uma equipa mais regular, sobretudo nos jogos em casa, onde tem perdido alguns pontos, e aí a equipa tem que ser mais forte, tem que fazer do Castelo de Barroso, do Castelo de Montalegre, do estádio Diogo Pereira, Diogo Vaz Pereira, uma autêntica fortaleza. E também, tendo em conta a competitividade desta Liga 3, também penso que duas vitórias consecutivas colocam este Montalegre na parte boa da tabela. Mais tranquila. Mais tranquila. Estou convicto que no final da temporada o Montalegre irá fazer a festa. Ontem tinha pela frente uma equipa fortíssima, orientada por um grande treinador, o Filipe Moreira, ele que é transmontano, ou pelo menos os pais dele é que são transmontanos, são de Mundinho de Bastos. De qualquer das formas, um resultado que acaba por ser positivo, esteve a perder, mas obviamente que será curto para aquilo que certamente o técnico e os seus jogadores idealizaram para esta partida, porque por bem forte que sejam as equipas... E esteve perto, no final podia ter mesmo feito a diferença, mas correu mal. Demasiado perdulário na hora de finalizar o ataque do Montalegre. Mas é bom sinal, já é uma equipa que cria oportunidades de golo, é sinal que tem princípios, que tem ideias e que consegue criar essas oportunidades. Eu fico a torcer para que o Montalegre, de facto, concretize o seu objetivo. Ficamos todos, é mais um clube da nossa região. Estamos na reta final, voltamos depois do Natal. Desde já, boas festas. Só dizer, não sei se queres fazer a análise ao próximo jogo, porque o Chaves joga... Joga depois do Natal. Joga na Reboleira no próximo dia 27. É uma espécie de Boxing Day à portuguesa. Sinceramente... não percebo esta ideia da Liga, jogar no Boxing Day, seguir ao Natal, 27, portanto, à partida, todos os treinadores irão dar o dia 24, que é normal, o dia 25 provavelmente o irão dar, no caso dos Chaves, não sei qual é o calendário, qual é o planeamento da semana. O planeamento que o treinador tem, mas parece-me que não havendo futebol no fim de semana a seguir É estranho. É estranho. Sobretudo jogar no dia. Porque é que se não se joga à meia da semana? Até porque muitos dos jogadores, aliás, a grande maioria dos jogadores não são das localidades onde jogam e querem ir às famílias. Sim, é verdade que são jogadores profissionais que têm que acarretar com essas consequências. Mas nós não somos Inglaterra, não somos um país anglo-saxónico que está habituado ao Boxing Day. Em Portugal há o respeito pelas festividades e penso que em Portugal a Liga também deveria estar atenta a esse pormenor. Relativamente ao jogo que o Chaves lá vai fazer, parece-me que está-me a dar sorte estas questões que eu digo aqui. O Chaves vai ganhar E tu estás perto. Vai ganhar ao Estrela da Amadora. Um campo extremamente difícil. Muito complicado agora. Atualmente é muito difícil. Mas com uma equipa jovem, uma equipa com bastante qualidade, com jogadores de qualidade. Alguns deles, pelo menos o Xavi passou aqui na formação formação não, jogou na equipa B, na equipa satélite do Desportivo Chaves, não jogou com qualidade. Filho do Sérgio Conceição. O capitão da equipa, o filho do Sérgio Conceição, mas tem outros jogadores com qualidade. Mas acho que nesta fase da época o Desportivo Chaves respira confiança e é importante. Eu acho que o Chaves vai ganhar mesmo à Reboleira, um campo onde eu tenho boas recordações. E agora mesmo, para finalizar, desejar a todos os nossos ouvintes umas boas festas e que em maio, acho que é em maio, todos os adeptos do Desportivo Chaves tenham a festa que todos, pelo menos eu desejo, a administração do clube também deseja e os adeptos desejam, que é o regresso ao patamar mais alto do futebol português, sabendo que não é fácil, sabendo que há outros adversários com mais argumentos. Com a mesma e com mais aspirações. Com mais argumentos. Com a mesma ambição. De qualquer das formas, mesmo com este plantel, ninguém pode impedir o Desportivo Chaves de ser uma equipa organizada, uma equipa com ambição, uma equipa que procura competências para vencer jornada a jornada. Penso que, e que se vierem os tais 3 prendidos, que eu acho que são importantes para Vítor Campelos, esta equipa poderá aportar mais qualidade e atacar a segunda volta com
com outra ambição, com outra perspectiva. Muito bem. Do estádio para o estúdio chegou assim ao fim. Depois do Natal estamos de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário ao jogo da Reboleira, frente ao Estrela da Amadora. Ficamos então com o compromisso de voltar e boas festas para quem nos está desse lado a acompanhar.